Saúdo a todos com a paz do Senhor, motivo de bastante alegria, mais uma vez, estarmos aqui para aprendermos um pouco a palavra de Deus. Primeira coisa que quero saudar, dar os meus sentimentos às famílias que têm perdido seus entes queridos. Essa pandemia tem levado muitos irmãos nossos e é um desafio, uma luta para nós nos dias de hoje, mas graças a Deus já estamos atravessando esse rio, chegando ao final, e o importante não é o problema, né? O problema não é entrar na fornalha de fogo ou cair na cova dos leões. O problema é fazer tudo isso sem Deus. Jesus no controle, tudo vai muito bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e fortaleça os corações de todas as nossas famílias, nossos irmãos, nossas irmãs, que têm tido esse interpério da vida na sua vida, graças a Deus. Lição hoje para nós é a lição de número, na verdade é a primeira lição, e a revista a revista do terceiro trimestre. Nós estamos iniciando hoje o terceiro trimestre e a nossa primeira lição dessa revista. O título da nossa revista é Triunfando sobre as adversidades da vida. Então, triunfando sobre as adversidades da vida. Primeira lição, terceiro trimestre, nossa revista Betel. Hoje é 4 de julho de 2021. O tema da nossa primeira lição é Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Vales e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. Nossas 13 lições dessa revista, ela está nesse contexto da nossa batalha espiritual. Triunfar sobre as batalhas e a adversidade da vida é o nosso tema em toda essa revista aqui. Esse último é o último trimestre do ano, essa revista findará em dezembro, e nós estaremos em todo o seu percurso nos fortalecendo na presença do Senhor, estudando como triunfar sobre as batalhas, sobre as adversidades e sobre as dificuldades de nossa vida. A primeira lição, que é hoje, nós vamos falar sobre vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias de Deus em nossa vida. Então, vale e deserto, a Bíblia é uma linguagem figurada para as nossas dificuldades no dia a dia de nossa vida. Mas o problema não é passar pelo vale, o problema não é passar pelo deserto, o problema não é passar pelas dificuldades. O problema é nós passarmos sem Cristo, né? E a Bíblia diz que nós passamos triunfando, né? Triunfando sobre tudo isso. Então, vale e deserto, Deus tem propósito, Deus tem desafio na nossa vida, mas a nossa vitória é garantida. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. Além do título, né, ela tem 3 tópicos. O primeiro é o propósito da nossa provação. O segundo é o desafio do vale e do deserto. E o terceiro são as vitórias também no vale e no deserto. Nosso tema é
o tema da nossa revista, lembrando de todas as lições, é triunfando sobre as batalhas e a adversidade da vida. Não é fácil percorrer as dificuldades e as batalhas da vida, mas com Cristo nós teremos vitória. Em Colossenses 2:15 diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, o que diz Colossenses 2:15? Diz que Jesus, ele já despojando o nosso inimigo, nosso adversário. Despojar significa tomar, né? É limpar, é tomar o poder do nosso adversário. Então Jesus, ele despojando, né? Colossenses 2:15. Em primeiro lugar, o versículo 14 diz que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira ela nos era contrário, a Bíblia diz que Jesus despojou, né? De alguma maneira ela nos era contrária, ele tomou e cravou na cruz. Depois disso, ele despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfou em si mesmo. Jesus triunfou, Jesus sobressaiu sobre o nosso adversário. Por isso, nossa lição hoje, triunfando sobre as batalhas e diversidade da vida. Então, o problema não é ter as batalhas, as diversidades da nossa vida, as dificuldades. O problema é passar por elas sem Cristo, porque Jesus triunfou sobre o nosso inimigo, Jesus venceu e nos deu força para nós vencermos. Então, hoje nós vamos falar sobre vale e deserto, lugares de propósito, desafio e vitórias, né? Por que propósito? Porque Deus tem um propósito na nossa vida, na minha e na sua vida. Por que desafio? Porque nós precisamos enfrentar um desafio em servir a Deus. Deus tem esse propósito e muitas vezes esse propósito nos leva a passar por dificuldade, às vezes nós não entendemos alguns momentos da nossa vida, mas muitas vezes é Deus que tem um propósito na nossa vida, nos preparando para esta vida. Então, por que desafio? Vale e deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Por quê? Porque nós temos um desafio em servir a Deus. A própria Bíblia diz em Marcos 6:34, diz assim: se alguém, Jesus, né, ele exclama, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, esse negar-se a si mesmo é um desafio na sua vida, em deixar a sua vida velha. Negar-se a si mesmo é negar as suas vontades, que não são vontades espirituais, é negar a vida velha, é negar o velho homem, é negar a velha maneira de ser, é negar essa maneira antiga de você conduzir a sua vida sem Cristo. Negar-se a si mesmo é deixar o pecado, é deixar a avareza, é deixar a vaidade, é deixar tudo aquilo que não presta, que nos afasta de Deus, é nos despojar de tudo isso, é negar tudo isso para servir a Cristo. Então é o primeiro desafio que você tem quando você chega a Cristo, quando você encontra com Cristo. Então vale e deserto, lugar de propósito, lugar de desafio, mas também lugar de vitória. Por quê? A nossa vitória é garantida. O propósito que Deus tem na nossa vida nos leva a desafios. E os desafios que nós temos, as dificuldades que nós temos em nossas vidas, nos leva à vitória. Por quê? Porque Deus está conosco. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele expressa dessa maneira, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então a nossa vitória é garantida. Nós passamos pelo vale, nós passamos pelo deserto, nós passamos por esses lugares de propósito, de desafio, mas a nossa vitória é garantida, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é assim, meus irmãos, vale e deserto, lugares de propósitos, de desafios, mas também é lugar de vitória. Glória a Deus. Quando você está passando por alguma dificuldade na vida, por algum problema, por algo que muitas vezes nós não entendemos no momento, mas saibamos que Deus tem um propósito em tudo isso. Que nesse desafio, Deus tem uma vitória para você. A vitória já está garantida. Então é só passar pelas dificuldades dando glória a Deus. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo no capítulo 16 de Atos, quando ele estava preso, mas ele estava o quê? Louvando a Deus. Por volta da meia-noite, a Bíblia diz que ele estava louvando a Deus, quando as estruturas daquela prisão caíram e eles foram libertos. Ele não estava preocupado, porque ele sabia que a vitória era certa e a vitória veio, glória a Deus. Nós temos também no capítulo 12 de Atos, Pedro, quando estava preso para ser morto no outro dia. Herodes ia matá-lo no dia seguinte. Pedro estava tão tranquilo naquele dia, sabendo que a vitória era garantida, que ele estava dormindo no momento que o anjo chegou, pegou Pedro pela mão, passou por todas as portas e soltou Pedro do outro lado da prisão. Então, o que é o problema não é passar pelo desafio, pela dificuldade, o problema é passar sem Cristo. Assim como Paulo estava louvando no capítulo 16 de Atos, e veio o anjo do Senhor e aquele terremoto e ele foi liberto, Pedro, no capítulo 12 também de Atos, estava dormindo porque ele estava tranquilo, sabia que ia ser morto, passando pela dificuldade, mas ele sabia que no outro dia ele sairia, ou Deus de alguma maneira faria algo sobre a vida dele. Poderia o que acontecesse, ele estava garantido na mão de Deus. Jó falou, ainda que ele me mate, nele confiarei. Então, além, ele sabia que Deus tinha um propósito, ele estava passando por aquele desafio, mas ele sabia que a vitória era garantida. Por isso, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim expressou Paulo no capítulo 15, versículo 57 de 1 aos Coríntios. Amém? Glória a Deus. Então, nossa lição, ela vem aqui com 3 tópicos. Nós vamos discorrer rapidamente sobre esses 3 tópicos, para sentir, a palavra de Deus, para ouvir Deus falar conosco, para percebermos como Deus é poderoso em nossas vidas. O primeiro tópico da nossa lição está escrito assim: os propósitos da provação. Então, a aprovação ela tem propósito. Primeiro tópico aqui de nossa lição, que é a nossa primeira lição hoje aqui, capítulo 4 nossa lição hoje aqui, dia 4 de julho de 2021, o primeiro propósito da aprovação. O primeiro tópico fala dos propósitos da aprovação. Então, toda aprovação tem um propósito. A Bíblia diz em Salmo 84, versículos 5 e 6, diz assim: bem-aventurado o homem cuja a força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja a força, o salmista falando, está em ti, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Ou seja, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, está em Deus. Aí eu me esqueci de uma coisa, ainda diz assim: e cujo coração estão os caminhos aplanados, caminhos retos, o qual passando pelo vale de Baca, o vale de Baca significa o vale da dificuldade, o vale dos desafios, o vale dos problemas na nossa vida, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte de água, uma fonte de bênção, uma fonte de vitória,
uma fonte de bênção nas nossas vidas. Então, bem-aventurado é esse varão. Quem é esse varão? Esse é o varão que já passou pelos propósitos de Deus, pelos desafios e foi aprovado. Esse é o varão que tem fé em Deus e que confia que Deus está na vida dele. Esse é o homem, no termo genérico, né? Homem ou mulher, que na presença de Deus passa a dificuldade que for, mas ele está garantido, ele está tranquilo, ele tem esperança em Deus, ele está como o apóstolo Paulo no capítulo 16 de Atos, louvando a Deus, ele está como o apóstolo Pedro no capítulo 12 de Atos, lá na sua dificuldade, preso na prisão, mas estava dormindo porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então, por isso, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ou seja, o vale da dificuldade, faz dele uma fonte de bênção. Então, os propósitos da aprovação. Quais são os propósitos da aprovação na nossa vida? É o primeiro tópico. Primeiro, ele nos prepara para a vida cristã. Segundo Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus aprovado, aquele que passa pelos desafios dando glória a Deus, assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, assim como qualquer um de nós que passamos sem murmurar as dificuldades. Segundo, desafio propósito da aprovação. Segundo propósito, testar a sua fé. Então, o segundo propósito da nossa aprovação é testar a nossa fé. Perca tudo, mas não perca a sua fé em Deus. Jó perdeu tudo que tinha, mas Jó não perdeu a fé em Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Por ela Abraão foi feito herdeiro da promessa, né? Então nós não podemos perder a fé. Um dos propósitos da nossa aprovação é aumentar, testar e aumentar a nossa fé. O terceiro propósito é transformar a nossa vida, as nossas vidas. O terceiro propósito de nossa aprovação é transformar as nossas vidas. 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Não tem dificuldades na vida que nos faça murmurar de Deus, que nos faça sair dos propósitos de Deus, que nos faça a lamentar da vida. Nós estamos sempre dando glória a Deus, glorificando ao Senhor pela a nossa vida. Só de deitar, dormir e acordar, eu acordei porque o Senhor me sustentou e é motivo para agradecer a Deus. Amém? Segundo tópico da nossa lição, o título é O Desafio do Vale e do Deserto. O primeiro é propósito da nossa aprovação, o segundo é os desafios do vale e do deserto. Quais são os desafios? Foi colocado aqui na nossa lição, no segundo tópico. O primeiro lugar de providência. Primeiro desafio, lugar de providência. Segundo, lugar de provisão. Terceiro, lugar de passagem, ou seja, uma passagem rápida. Os desafios do vale e deserto. Primeiro, o vale e o deserto, as nossas dificuldades. Primeiro, o vale e o deserto é um lugar de providência. A primeira providência de Deus no deserto para o povo de Israel foi abrir o Mar Vermelho. Quando o povo sai do Egito, Deus liberta o povo do Egito. A Bíblia diz, ali no início de Êxodo, diz que eles saíram de uma cidade chamada Ramsés, foi para outra chamada Sucote,
saiu de Sucote, foi para Etã, saiu de Etã, foi para Pi-Hairote. Chegando em Pi-Hairote, eles se depararam com o Mar Vermelho, não tinha para onde ir. Foi o primeiro desafio deles, né, no deserto. Mas ali Deus foi providência na vida dele. Então Deus é providência na minha e na sua vida. Quando eles estavam perdendo as esperanças, o Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Toca com a sua vara, com seu cajado no mar, e o mar vai se abrir. E Moisés tocou e o mar se abriu. O que é isso? Providência de Deus. Então os desafios do vale e do deserto nos leva a conhecer a providência de Deus. Então, em primeiro lugar, é um lugar de providência. Segundo, é um lugar de provisão. Saindo dali um pouco mais na frente, Êxodo 15, 23, quando eles se depararam estavam com sede, com a primeira fonte de água, a água estava amarga. Mas Deus ordenou, Moisés jogou um lenho, a água ficou doce. Segundo desafio, né? Deus proveu a águas amargas, ela transformou em águas doces. E terceira coisa aqui no segundo tópico, que é desafios do Vale do Deserto, a ser observada, é que é um lugar de passagem, né? É aquilo do Salmo 84:5 que nós falamos. Transforma ele uma fonte de bênção, que você passa por aquilo. Bem-aventurado o varão, cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale da dificuldade faz dele uma fonte, ou seja, ele é só uma passagem na sua vida e você vai passar por ele dando glória a Deus. Terceiro tópico para nós finalizarmos. Terceiro tópico da nossa lição diz assim: as vitórias do vale e do deserto, ou seja, nossa lição que tem por tema, para finalizar, né? Nossa lição que tem por tema vale e deserto, lugares de propósito, desafio e vitória. Ela é dividida em 3 tópicos. Qual é o primeiro tópico? Os propósitos da aprovação, que nós já falamos. Qual é o segundo tópico? Os desafios do vale e do deserto. Nós acabamos de falar que no deserto Deus tem providência, tem provisão e é uma passagem. E o terceiro tópico, o título é as vitórias do vale e do deserto, ou seja, também é lugar de vitória. Glória a Deus. As vitórias do vale e do deserto, meu irmão, como nós falamos aqui, aquele varão cuja força está em Deus, cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, pelo vale da aflição, faz dele uma fonte, né? Essa vitória que ele vem receber no deserto, né? Aqui o nosso terceiro tópico diz, as vitórias do vale do deserto. Em primeiro lugar, elas são mais valorizadas. As vitórias do vale do deserto, elas são mais valorizadas. Por quê? Porque você passou com dificuldade, você valoriza mais. Muitas vezes você recebe as bênçãos sem passar pelas dificuldades e não dá muito valor. Então, ela é mais valorizada. Segunda, vitória do vale do deserto. Ela nos faz conhecer o Deus da provisão. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que transformou a água amarga em doce, aquele Deus que abriu o deserto. Terceira, ela nos deixa mais forte para enfrentar a luta. Ela nos deixa mais forte para nos enfrentar as dificuldades. Ela nos deixa preparado para passar por cima das lutas. Assim como Paulo estava preparado lá quando estava na prisão, cantando, louvando a Deus, assim como Pedro estava preparado também quando ele estava simplesmente dormindo, sabendo que ele estava nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós nos fortalecemos mais, cada dia mais na presença do Senhor, para que possamos estar mais firmes e mais preparados para vencer as dificuldades da vida, passar pelos vales, passar pelos os desertos, dando glória a Deus e não murmurando. Amém? Deus abençoe.